Boa noite, Vitor. Tudo bem? Olá, Lili. Tudo bem? Clebertino. E aí, tudo bom, cara? Boa noite. Olá, Lili. Valeu, obrigado. Espero que você consiga ficar aí mais tempo também, Vitor. Oi, Lili. Oi, Carlão! Deixa eu Tudo arrumar aqui que bem? eu tô fazendo uma gambiarra aqui pro. Oi, não deu. Peraí, acho que agora vai dar. É que eu tô entrando no celular do meu marido, porque o meu, quando eu tô embaixo, ele não abre a câmera. Ah, é? Não faço ideia por quê. Ele não abre, ele é como se tivesse a câmera invertida, aparece Ah, um fundo preto. Eu já tentei de todo jeito, aí eu já loguei do dele de uma vez. fica mais fácil. Resolveu o problema. Eu te mandei um áudio aí, você ignora. Eu falei, vou fazer uma gambiarra aí, vou entrar do meu, vai dar errado, depois eu entro do certo. Aí abaixei tudo aqui. Pelo Oi, menos agora Vitão! já entrou com a imagem correta aí. Xing Ling não! Intimidade é uma coisa, né? Amigos é para isso, né? Oi, Claudinha! Anne! Claudinha agora está com o setor, né? Com a setor lá, legal, um projeto super Ai, essa bacana dessa empresa empresa dela do é sensacional. Claudinha. Quer dizer, ela é sensacional, né, gente? Aí como Sim, que a sim, empresa sim. não é também? Não tem como, né? E agora trazer essa prática aí para a empresa dela vai ser super bacana. Show. Legal. Bom, Lili, vamos lá, vamos pro nosso bate-papo. Agradeço já aí o pessoal que está entrando, a Nete, o Omar, a Claudinha, o Vitor, enfim, são as pessoas aqui que eu já vi. Agradeço muito a presença de vocês. Agradeço muito o convite, né? A aceitação do convite aí da Lili em fazer parte desse bate-papo, que eu acho que vai ser bem bacana. Eu acho que é uma área de atuação, um ramo da indústria que para mim é muita novidade, né? Não conheço nada, nunca trabalhei, nunca atuei nessa área e para mim gera muita curiosidade, né? Sobre o trabalho na mineração e ainda mais do jeito que você, Lili, trabalha, do jeito que eu sei que a gente já teve vários bate-papos, trabalha com ergonomia, uma ergonomia mais com o viés aí da ergonomia francesa, né? Então, pô, eu estou super ansioso para esse nosso bate-papo e para te encher de perguntas aí sobre o seu trabalho. A gente não combinou. Isso é importante a gente falar que as coisas vão ser no ao vivo mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. E na É isso coragem de aí. receber as perguntas e muitas vezes não saber responder. A gente que depois entra em contato e responde. Vamos embora. Não, com certeza. Bom, eu vou me apresentar rapidamente, depois eu vou pedir para você se apresentar também, que talvez entrou algumas pessoas que te seguem e que não me seguiram. Eu sou Carlos Eduardo Sales, sou fisioterapeuta, ergonomista, trabalho principalmente a parte de gestão de ergonomia, né, implantação de sistemas de gestão de empresas. Minha área de atuação é mais em eletroeletrônicos e automotiva, né? Então, não conheço muito sobre a mineração, por isso que eu estou falando. É uma área que me chama muita atenção e que deve ser muito interessante. Tá? E estou por trás aqui do canal da Ergonomia, que é um canal com esse intuito de trazer profissionais, trazer bate-papo, trazer informação sobre ergonomia de uma maneira simples, mas assim, com qualidade, né? Principalmente trazendo ergonomia que eu acredito, que eu acho que faz a diferença no dia a dia das empresas e das pessoas, tá? E então, fala um pouquinho sobre você, Lili, para as pessoas aí que estão nos assistindo e que ainda não sabem quem é a Lilian Assunção, para os conhecidos do Lili. Você é um dos poucos que demorou a me chamar de Lili, mas acho que já pegou, né? Já, ela já pegou. Pessoal, eu sou Lili, eu sou Lilian Assunção. Eu estava escrevendo, é legal isso, né? Escrever um pouquinho do que a gente é, um pouquinho dessa caminhada. E essa live, Carlão, ela me provocou coisas tão interessantes que eu fui compartilhando no Instagram nesses últimos 2 dias, de fazer mesmo uma volta lá no passado, lá no início da carreira,
de voltar aonde eu comecei, como fui tendo os insights para poder trabalhar da forma que eu trabalho hoje, foi extremamente rico. Então, eu sou fisioterapeuta de graduação, já tem 20 anos de formada, e pós-graduada em ergonomia, já está caminhando aí para os 15 anos. Eu sou diretora técnica da Movas, uma empresa que iniciou com ergonomia, e há um tempo atrás a gente já está com uma pegada muito forte no desenvolvimento organizacional, que é isso que eu quero provocar em vocês aqui, da gente sair um pouquinho dos conceitos fechados que a gente tem de ergonomia, que muitas vezes a gente quer ir além, mas a gente fica pensando, pô, mas isso não é ergonomia. Mas quem disse que não, né? Quem disse que você não pode ir além, fazer um algo a mais, colocar uma coisa autoral, que seja aquilo que você acredita? Então, a Movas ela está nessa vertente da ergonomia, do desenvolvimento organizacional. E nessa caminhada aí de quase 15 anos, eu tenho passado por alguns ramos de negócio extremamente interessantes. Então, mineração de ferro e mineração de ouro, que hoje são as duas áreas que a gente vai conversar aqui. Logística integrada, que é a minha grande paixão, que é ferrovia, portos e terminais, que também a aplicação da ergonomia é incrível. Cimenteira, construção civil, fábricas de manufatura em geral. Então, essa é a minha caminhada e eu busco ficar muito... Não que eu fique seletiva a essas áreas de experiência, não. Eu gosto de conhecer coisas novas. Mas acaba que essas coisas vão chegando para a gente. Por a gente aqui em Minas ter muita mineração, você acaba ficando referência, as pessoas começam a te chamar para ter um olhar diferenciado sobre essas coisas. Então, essa sou eu. E eu não posso deixar as pessoas que estão aí, que me seguem. Eu sou uma apaixonada pelo trabalho, não é nem só pela ergonomia, é pela forma que as pessoas trabalham e pela forma que as empresas se organizam. Eu adoro conhecer como que os líderes pensam, como que os empregados se relacionam. A minha paixão é essa, é estudar o trabalho das pessoas. É isso, Carlão. Essa sua paixão, né, move muita coisa, né? E é muito legal você aprender sobre o trabalho, sobre a organização. E eu acho que essa visão que você tem, né, sobre o trabalho e essa paixão que você fala, Lili, transparece muito, né? Eu acho que é a essência que o ergonomista tem que ter, né? Essa curiosidade de saber como funcionam as coisas, de como funciona a organização, de como está a cabeça daquele funcionário que está sujeito àquela relação de trabalho. Então, essa busca, né, por todo esse conhecimento, eu acho que faz parte, né? Eu acho que tem que estar intrínseco aí no ergonomista. E é muito legal você falar. Eu também tenho essa... Vou falar assim, eu não classifico como uma paixão, mas essa determinação, esse gostar muito por buscar isso. Então, legal. Mais uma questão que a gente compartilha aí, além, claro, da ergonomia. Lili, sabe o que eu queria? Que você desse para a gente uma explanação um pouquinho, de uma maneira ampla. Vamos falar assim, o que a gente encontra, o que você encontra no trabalho de mineração? Quais são, quando você começou a trabalhar com isso, né, o que você imaginava que você ia encontrar? E quais são, de uma maneira ampla, os constrangimentos que os funcionários estão sujeitos? Quais são as relações de trabalho nessa relação de mineração? De uma maneira, talvez, ampla, como que é essa área de atuação, nessa área de mineração? Como que é esse universo, né? Isso. Carlão, eu acho tão interessante que nós, ergonomistas, a gente tem muita mania de segmentar tudo, né? Tudo a gente quer construir um muro, né? A ergonomia americana e a francesa. Fica um povo de cá, um povo de lá. Fica o pessoal que trabalha a parte da ergonomia cognitiva de cá e o povo que olha a ergonomia física de cá. Vai pensando, a gente vai construindo uma ideia que a gente se segmenta, e sendo que não tem essa segmentação. A gente está construindo uma coisa que não existe. Então, a mineração, como qualquer outra área, eu acredito que eu vou dizer né? Eu como uma profissional, que eu me capacito muito, estudo muito, sou muito curiosa, eu trouxe algumas habilidades interessantes que saíram agora bem fresquinhas,
são as novas competências e habilidades esperadas dos profissionais agora para o século, para o ano, para o 2021 para frente, eu me capacito muito e vou desenvolvendo habilidades para eu estar em qualquer ambiente. Então, eu estando numa mineração, ou eu estando numa ferrovia, ou estando numa fábrica, que eu permeio essas áreas todas, eu até me arrisco a falar que não tem diferença. Eu vou explicar, claro que o processo fabril é diferente, mas o olhar do ergonomista não pode se diferenciar. Eu não posso olhar, por exemplo, chega numa mineração que as coisas são dinâmicas, eu quero explicar um pouquinho o que é mineração. Para mim é tudo muito familiar, mas deve ter gente que não faz a menor ideia o porquê que tem, como que o celular é fabricado, sai da onde, né? Surge de onde, que produto, que matéria-prima sai, os aviões, os carros. Mas quando eu estou num ambiente, eu não posso, por exemplo, estou numa fábrica de manufatura, olhar uma coisa e deixar de olhar outra. Na mineração é a mesma coisa. Agora, o que diferencia, eu acredito que não é do local e sim do profissional, é a abrangência do olhar. Se é 360 graus, que eu falo sempre que a gente precisa enxergar tudo, tem que ter 1000 olhos, não é nem 4 olhos, não. Eu tenho que ter essa visão do todo, e o todo nas atividades mais dinâmicas, igual a gente está falando de uma mineração, que eu quero exemplificar mais para frente, eu tenho que conseguir linkar absolutamente tudo. Tudo. Eu estou acompanhando um operador de carregadeira. Eu não posso ter a mentalidade eu não posso estar com o olho no operador de carregadeira. Ponto final. Olhar banco, medir banco, temperatura, não é isso. Eu preciso enxergar esse indivíduo dentro de um todo muito grande. Um todo muito amplo, que é isso que eu quero provocar vocês aqui. Claro que o meu assunto aqui é mineração, mas ele serve esse olhar amplo para todas as áreas. Então, mineração nada mais é do que a extração de algum mineral. Então, muitas pessoas pensam que mineração é só de ferro. Ah, mineração de ferro, a céu aberto. Então, já vai criando alguns estigmas e não. Eu tenho inúmeros tipos de minério. Tudo que vem do solo de forma natural, ferro, ouro, cobre, níquel, entre outros, é minério. Então, em formas de extração diferentes. Então, Deus colocou ele lá na natureza. Ele é importante, todos os minérios, para poder fabricar as coisas que hoje, nesse mundo industrializado, a gente utiliza. E ele tem que sair de alguma maneira. E aí as empresas de mineração se especializaram nisso. Então, as minhas especialidades são ferro. As minerações de ferro que eu trabalho são a céu aberto. Então, você entra numa mineração, está tudo aberto, céu, ambiente exposto, as máquinas, e é o que a gente vai falar agora. E a mineração de ouro tem a céu aberto, mas aqui eu trabalho é uma mineração subterrânea. Então, à medida que a geologia, que aí a gente vai vendo o quanto é amplo, né? Se eu só chegar na mineração e enxergar, se eu quiser pincelar, eu vou lá e pincelo uma situação momentânea, que tem muitos ergonomistas que não é nem por limitação do profissional, é por limitação de tempo, se tem disponibilidade até de contrato para poder se fazer mais presente durante muito tempo, acaba não conseguindo ter esse olhar de gestão, que a gente conversa muito, de ver as coisas acontecerem. Gestão nada mais é do que você estar durante mais tempo fazendo as coisas acontecer, fazendo o desenvolvimento dessa empresa e das pessoas, que é o objetivo do meu trabalho. Então, a mineração é isso. E o interessante da mineração é que eu preciso extrair aquele minério. O minério tem que sair dali, só que ele, in natura, ele não serve para nada, ele não tem valor. Diferente de um diamante, por exemplo. Você vai lá, você pega o diamante. O ouro, que foi para mim uma grande surpresa negativa, eu fiquei frustrada durante muitos anos. Mais de um ano dentro dessa mineradora, eu não vi rastro de ouro. Eu brincava com os meninos, falava, gente, fala sério, tem ouro aqui mesmo? Não vejo o tal do ouro, né? Porque eu queria ver o troço pulando no meu olho, né? Como se fosse diamante. Então, é um processo muito complexo que vai desde o encontro dessa jazida. Eu fui junto com eles encontrar uma jazida nova. Não encontramos, mas faz parte do trabalho. Que é a sondagem, é o pessoal da topografia que vai lá depois. Tem toda uma sequência até chegar na mineração, começar a escavar, começar a retirada do minério. Então, para nós ergonomistas, quando eu venho e faço um corte transversal rápido,
eu pego uma situação que muitas vezes amanhã não retrata mais aquela realidade. Quem trabalha com mineração aqui sabe, eu não dirijo dentro de mineração, apesar de eu ser ótima motorista, eu não consigo, meu cérebro não consegue aprender os caminhos. Então, isso é tão interessante porque tem o projeto de lavra, de retirada do minério. O minério tem teor de riqueza, vamos dizer assim, diferente. Então, eu tenho aqui uma área A e uma área B com teor de minérios diferentes, teor de qualidade diferente. Então, existe todo, que aí entra também a ergonomia na raiz, que é a gente ter essa flexibilização e saber antever os imprevistos. Então, por exemplo, está o operador de escavadeira numa frente de serviço, ele mesmo percebe pela cor, pela densidade, se tem muita pedra ou se não tem, ele fala, esse minério aqui não está bom, não. Aí já aciona a liderança que precisa mudar a frente de lava para deixar aquele minério mais rico. Então, isso vai escavando lugares diferentes e é tudo muito dinâmico e muito rápido. Então, se para eles da operação é dinâmico, imagina para a gente, que está lá para conhecer o processo produtivo e intervir. A gente não está só para diagnosticar. A gente não é um auditor que vai lá, conhece, faz as suas anotações passivas, silenciosas e vai embora. A gente está lá para intervir. A gente está lá para ser mais um olhar, mais uma ideia, mais uma cabeça pensante, para a gente descobrir todos os desafios, que não são poucos, do dia a dia. E para passar a bola para você de novo, a gente tem que ter uma coisa muito, muito em mente. A questão da mineração e outras áreas também, a organização do trabalho, ela é a mãe de tudo. Ela é a área que eu mais amo. Por mim, a gente poderia tudo ser abraçado pelo guarda-chuva da organização do trabalho. E na mineração, mais do que nunca, a organização do trabalho, ela é vital. Ela é vital. Então, se o ergonomista não tiver essa sacada mesmo, de curiosidade, de estudar como que essa organização funciona, não é ficar presa a horário, turno de trabalho, meta de produção, não é isso. É muito mais que isso. Como que a equipe conversa. Por isso que eu sempre falo, gente, esquece posto de trabalho, esquece função. As pessoas são muito presas a essas coisas. E aí vai numa mineração para estudar a função operador de escavadeira. Gente, é melhor não fazer nada. É melhor não fazer nada, porque você vai se frustrar, vai frustrar a empresa. Eu preciso olhar esse profissional inserido num todo muito complexo. Então, essa é a mineração. Eu tenho geologia, eu tenho o pessoal que vai descobrir as frentes de lavra nova, eu tenho todos os operadores, eu tenho caminhão, eu tenho a liderança, tenho o administrativo, tenho o laboratório, que é vital. O laboratório, em tempo real, ele vai dando os feedbacks para a produção, se o minério está bom, se é isso mesmo que precisa produzir, se o teor, sei lá, 50%, se chegou, é o laboratório. Então, está tudo muito casado. Então, na mineração, isso é de ferro, as coisas estão muito coladas. Não existe como eu analisar uma função e não conseguir entender o todo funcionando. E na mineração de ouro, mais ainda, né? Carlão, você não tem noção o que é uma mineração de ouro, gente. Você faz ideia? Antes de você entrar na mineração, eu nem interrompi você, porque eu tô prestando atenção eu não em gosto toda de falar, a sua né? conversa, e eu falei, achei bem bacana, e é bem interessante, porque assim, né, a maioria eu vou falar que a maioria dos ergonomistas, que eu já conheço vários, né, ficam com o foco assim no posto de trabalho ou na atividade, mas de uma maneira talvez mais fechada, não de uma maneira tão aberta ou vendo tanto a questão organizacional. E que nem você trouxe aí, né? Que se você não for com esse olhar dentro da mineração, dessa questão organizacional, talvez você vá fazer um trabalho que não seja bom, né? Ou que não atenda a necessidade dessa área, desse ramo de atividade. E uma outra questão também que me chama a atenção, e que daí eu quero que você tire essa dúvida ou não, é que assim, a impressão que passa é que a necessidade do conhecimento, né, do funcionário para fazer esse tipo de atividade da mineração,
ela é muito necessária, né? Porque as regulações que acontecem no trabalho, eu acho que elas são constantes, né? Ou são diárias. Então, essa visão do ergonomista, né, numa questão organizacional, numa questão da gestão do conhecimento, que a gente já falou em outras lives lá com a Gastone, é, desse relacionamento entre essas áreas, né? Você falou, o laboratório junto com a mineração, junto com as outras áreas. Então, você conseguir identificar quais são talvez os problemas de comunicação, de relação, de organização entre esses setores, para que tudo ocorra da maneira que deve ocorrer. E ainda eu acho que coloca um ponto a mais, talvez a periculosidade que está envolvida nessa atividade, né? Que eu acredito que mineração, por tratar de minério mesmo, né? Algo que tem muitos moedores, talvez aí explosões, né? Leva a uma questão de perigo muito grande, né? Talvez esteja presente isso no dia a dia. Então, conseguir relacionar tudo isso na questão organizacional, vendo a questão da ergonomia, eu acho que é uma atuação muito interessante, muito bacana, e que eu acho que talvez é isso, né? Uma pessoa que vá trabalhar com ergonomia dentro de uma área dessa, vá com esse viés, vá com esse olhar, vá pensando nisso, vá pensando numa questão de gestão da ergonomia e não somente numa questão do pontual, né? Do olhar aqui, tirar a foto e tentar traçar algum plano de ação, algum diagnóstico, né? Ô, Carlão, mas é tão difícil, depois que a chavinha vira, a gente que tem tido muito contato, até com o Vitor, que a gente tem trocado muita informação sobre o estar muito presente em campo, acompanhando as atividades para poder fazer essa gestão do conhecimento. Quando o ergonomista é muito atento, ele é muito curioso, ele tem tempo para poder acompanhar as atividades acontecendo, e aí entra as habilidades individuais de você ter um olhar curioso, um ouvido atento e conseguir confrontar essas informações com o trabalhador, porque na nossa cabeça a gente tem que montar um diagnóstico. A gente vai montando para a gente. Quando eu cheguei na mineração de ouro, daqui a pouco eu quero contar, pela primeira vez, eu não sabia menor nada, dica de nada. Só sabia que eu ia morrer lá embaixo asfixiada. Era esse meu medo. Vou ter claustrofobia, nunca tinha me testado, nunca falei, não sei se eu entro numa ressonância magnética, o máximo de fechado que eu entro é isso, né? E aí entra as suas habilidades individuais, do quanto você tem se exercitado a olhar, observar, perguntar, confrontar, persuadir, fazer com que as pessoas te escutem. Então, tá no pau quebrando a mineração, produção, aquela confusão. Você fazer o cara te escutar, né? Ele vai te escutar se ele quiser. No máximo, ele vai te responder o que você pergunta. Mas se tiver aquele trabalho afetivo, aquele trabalho que você vincula, você realmente está interessada no trabalho dele, isso faz toda a diferença. O cara vem para o seu lado e você constrói um trabalho muito mais tem cabeça, tronco e membro do que se você só ele te responder aquilo que você pergunta de forma superficial. Então, dentro de atividades dinâmicas, igual a mineração, a gente encontra, aí você falou a palavra que é tudo, as regulações próprias de cada equipe. Então, se eu chego num ambiente de trabalho dinâmico como uma mineração, com um olhar raso, não tem certo e errado. Eu acho que não tem certo e errado. Tem aquilo que vai realmente chegar no objetivo e aquilo que não vai. E se não for, depois a empresa vai ter que refazer e aí vocês vão tentando até dar certo, né? A ideia é que o ergonomista esteja pronto para entregar o melhor que a empresa precisa, que é um diagnóstico assertivo, né? Mas é interessante isso. Então, quando você, dentro de uma atividade dinâmica igual a mineração, o tanto que você observa que o que a gente fala muito, prescrito do real, o tanto que, não é que é distante, não, é abismal a distância. E aí também tem um ponto, tem certo e errado? Não, tem aquilo que alguém consegue identificar e transformar isso em valor para a empresa. Então, um exemplo, eu estou lá na mineração, eu paro ali um grupo de operadores de equipamento para poder bater um papo com eles, entender mais sobre o trabalho e tudo.
tem algumas mineradoras que não deixam você entrar no caminhão para seguir de carona. Então você para a galera, vai conversar, explicar do seu trabalho e mais saber do trabalho deles. E aí eles começam a te contar um monte de coisa que eles se organizam no dia a dia. Eles falam, ah, não, quando a gente vê que o minério tá ruim, ah, não, a gente nem avisa o líder, o fulano, a gente mesmo se organiza, passa o rádio um pro outro, a gente muda a frente, é tranquilo, a gente resolve isso entre a gente. Ou o cara fala, olha, quando eu tenho que usar minha escavadeira num lugar onde eu vejo que tem um abismo ali que me dá um certo frio na barriga, eu mesmo já vou achar outra banca para colocar a minha escavadeira. Eles têm uma regulação própria, diferente do que é o prescrito. Então, a liderança entendendo, muitos líderes achando que está acontecendo de uma certa maneira, não que eles estejam, aquele infringir de fazer coisa errada, escondida. Não, para o trabalho acontecer, como tem que ser, no tempo que tem que ser, na qualidade que se espera que seja, se eles não conseguirem dar um jeito da coisa acontecer, sem ter que ficar chamando o líder toda hora, que aí o negócio não anda, qual que é a riqueza do ergonomista? Quando eu consigo resgatar isso. Ah, entendi. Fulano, mas se isso dá certo, por que a gente não faz isso virar regra? Aí o cara fala, ah, jamais, imagina, a empresa nunca vai me ouvir. E aí o ergonomista, isso me arrepia. O ergonomista entra como esse elo mesmo. Quando a gente sabe, isso que eu estou falando é de você realmente saber da atividade. Você está sabendo o que está acontecendo. E não é o cagueta, né? De você chegar para o líder e falar, ah, não é desse jeito, não. Não, é uma relação de confiança. Você vai travar uma relação de confiança com todo mundo. E aí esses espaços de diálogo que a gente já conversou na outra live, e isso é um espaço de diálogo onde o empregado ele tem a oportunidade de debater sobre o seu trabalho, o que funciona e o que não funciona, é você, o ergonomista, ter essa perspicácia de pegar essa informação da forma mais sábia, levar isso para frente e, de repente, que é o nosso objetivo de desenvolvimento, fazer com que isso fique um novo normal. A gente está falando isso tanto, né? Vire o novo normal. Por que não? Essa regulação que os próprios empregados usam no dia a dia, como forma de desempenhar essa tarefa de forma eficiente e segura, porque o empregado também não é bobo. Gente, não é bobo. Ele sabe o que ele tem que fazer para se proteger, ele sabe o que ele tem que fazer para diminuir a sobrecarga na coluna. O banco está quebrado. Já chamou a manutenção inúmeras vezes. O banco nunca que volta arrumado. Ele dá um jeitinho. Ele vai lá e põe um negócio em cima, põe um negócio aqui, arruma um encosto de qualquer jeito para dar um jeito do negócio dar certo. Então, isso são regulações, são estratégias que os empregados adotam o tempo todo. Então, se o ergonomista tiver essa sacada de estar próximo, ganhar a confiança da equipe, para ter essa troca de informação deles para você, de você para eles, gente, o resultado é lindo demais. Funciona. Ô, Lili, muito bacana. Bom, tem alguns comentários. Teve pergunta que eu vou fazer. Os comentários eu não vou ler, porque senão a gente vai ficar com muita... roubar muito tempo aqui, né, para a gente poder falar, mas depois eu vejo aqui a pergunta só, tá? Mas só voltando aqui em tudo isso que você falou. Falou assim, qual que é o que é interessante, né, que as pessoas às vezes não veem, qual que é a importância de você reconhecer a atividade real, né? De você trazer o reconhecer todo esse conhecimento que o funcionário tem para desenvolver o seu trabalho e que não é descrito, que não é visto, né? Que não é as pessoas, os gestores não é que não sabem, talvez até eles saibam, mas não está de uma maneira formal descrita isso, né? Eu falo assim, qual que é a importância de tudo isso? E uma das, né, claro, uma das importâncias que eu vejo é na questão de pessoas novas que estão chegando na empresa, né? Então, funcionários novos que estão chegando. Quanto tempo eles vão ser capazes de desenvolver todo esse conhecimento se não tiver alguém que esteja alimentando ou orientando eles sobre esse conhecimento? Então, eu acho que assim, a ergonomia, ao conseguir reconhecer, né, e expor todo esse conhecimento adquirido que é utilizado e necessário para que ocorra a atividade de uma maneira normal e tenha essas regulações,
Se não conseguir fazer esse levantamento, esses apontamentos, a hora que chega um novo funcionário, como que você vai treinar esse novo funcionário? Sim. Como que você vai demonstrar para ele todas as implicações que tem no trabalho, todos os pormenores que tem no trabalho, para ele conseguir realmente desenvolver? Porque se você entrega somente para ele as tarefas prescritas, com certeza ele não vai conseguir fazer 10% do trabalho que ele tem que fazer. Então, eu acho que justamente é isso, né? Uma das atuações é você conseguir fazer com que tenha o treinamento de uma maneira mais adequada, é fazer com que você tenha todo esse conhecimento levantado e exposto para todos e a complexidade do trabalho realmente que acontece, né? Que eu acho que muitas vezes nessa questão organizacional, as pessoas, ao não reconhecer a complexidade do trabalho, ela acha que o trabalho teria que ocorrer de uma maneira mais rápida, ela coloca uma situação de trabalho de uma produtividade esperada sem levar essa complexidade do trabalho. E isso daí tudo vai mexendo com o funcionário lá, né? Eu já vi em Uhum. algumas situações onde determinava a produtividade sem levar a complexidade do trabalho que o funcionário conhecia, mas não era exposto a todos, e que tinha um constrangimento de tempo muito grande para o funcionário, justamente por não conhecer essa complexidade do trabalho. Sim. Então, acho que levantando tudo isso que você está falando, você organiza de uma maneira melhor, você determina quais são as questões, né, que realmente fazem parte do dia a dia do trabalho, e aos poucos você vai conseguindo ajeitar melhor o trabalho, né? É. Você tem essa visão também? É mais ou menos isso, Lili? Eu acho tão interessante porque tem coisas que a gente às vezes pensa assim, poxa, mas é tão simples, né? Fazer ergonomia, assim, é tão simples assim. Às vezes eu chego num ambiente de trabalho e capto as coisas e falo, gente, é tão simples. Não, claro que a experiência, a vivência, isso conta muito. Mas o que eu quero trazer que não deixa de ser simples é porque passa pela curiosidade de conhecer o trabalho. Claro que tem muita gente que usa roteiro, isso é ótimo, acho que até para as pessoas mais novas, isso ajuda muito a você saber, a não perder a oportunidade de captar informação, mas à medida que você vai se aperfeiçoando e você começa a fazer as perguntas certas para você obter aquela resposta que você quer, para você ir construindo, né, o seu castelinho ali de informação, e aí o problema ele te salta aos olhos. Então, às vezes, você está pensando, poxa, mas o cara tem. Aí, entrando na mineração de ouro, que ela é assim, gente, é um negócio muito louco, é apaixonante, mas eu nunca vi um lugar tão sincrônico em toda a minha vida. A sintonia que tem que acontecer de todas as funções, não é de um grupo de funções, por exemplo, os ajudantes são sincronizados. Não. É todo mundo. Entrou para baixo, começa uma sintonia absurda, até porque o caminho de descida é o caminho de subida, e é um só, não tem uma saída e uma entrada. Uma saída e uma entrada, onde se o caminhão estragou na descida, ele sai pelo outro túnel, ele vai sair pelo mesmo lugar que ele está estragado. Então, assim, tem que ter uma harmonia, manutenção, produção, operação, tudo tão casado para poder dar certo. E aí, se o ergonomista não chega num ambiente desse com uma visão aberta, completamente escancarada do 360 graus, você se pega no detalhe. Então, por exemplo, tem umas atividades que a gente já sabe, abater choco, que é quando depois que detona, o teto e as laterais fica pedra solta, rocha solta. Precisa derrubar aquilo ali, no palavreado mais comum. Então ele vai com uma alavanca e vai chuchando assim para o troço cair. É extremamente perigoso, mas é controlado. E aí, se o profissional já chega tendencioso, ele fala, aquilo ali, ó, é pesado, o movimento acima de 90 graus. Você não se atém a tudo que está por trás para aquilo ali acontecer. E aí, se você também se prende ao famoso rodízio, que muitos ergonomistas acham que é a solução de todos os problemas. Aí você fala, gente, faz rodízio vocês dois, são dois ajudantes? Então vocês fazem rodízio a cada tanto tempo, tanto tempo. Pode ser que a solução seja essa? Pode, lá na frente, depois que você tiver assim, estudado tudo e compreendido praticamente todo o funcionamento daquilo ali,
Pode rolar um rodízio? Pode rolar. Mas muitas vezes você vai ver que a sua ação ela é muito macro do que pontual, para você realmente colher os frutos que você quer. Então, se eu chegar num ambiente desse, uma mineração de ouro, com a ideia de prevenir adoecimento osteomuscular, pode ser que eu melhore uma ferramenta, traga algo mais moderno, melhore uma frente de serviço, coloque uma banqueta para o sondador trabalhar. Ó, são ações excelentes. Mas eu vou ter um impacto muito mais profundo se eu tiver uma ação muito mais gerencial. E aí que entra a habilidade de novo do ergonomista. Eu preciso saber conversar com todo mundo. Eu preciso saber conversar com o meu ajudante, que é o cara que vai me dar a riqueza toda, ele vai me dar o presente. Ele vai chegar para mim e falar, Lili, hoje eu faço assim, mas se eu fizesse assado, seria sensacional. Ele te dá esse presente, você não precisa nem pensar, você só vai validar aquilo ali, se realmente aquilo ali funciona mesmo ou não. Mas se eu não tiver a habilidade de conversar lá em cima, de chegar numa mesa gerencial e discutir pau a pau, em outras lives que eu acompanhei com você, as meninas falando que eu preciso saber o linguajar que, por exemplo, eu estou numa fábrica de carro, eu preciso saber o linguajar que rola ali, igual as meninas do Lean, eu tenho que saber falar a língua deles. Se eu chego para um líder com conhecimento de causa, olha, eu estudei isso lá embaixo, o funcionamento hoje é assim, e eu percebi que o problema maior é a falta de apoio que as pessoas... Por exemplo, isso é uma coisa que acontece muito em mineração. Não tem trânsito de carro para baixo para cima o tempo todo. Tem que ter o mínimo de pessoas já bem dimensionados lá embaixo. Eu não posso, que eu não sei o que, desce um, desce outro. Daqui a pouco está todo mundo lá embaixo. É uma atividade de risco, altíssimo risco. Então, eu tenho que expor o mínimo possível das pessoas. Então, quando eu não tenho apoio logístico de um carro de apoio, por exemplo, as pessoas sobem entre níveis carregando as coisas no braço. Então, carregando mangueira, mangote, ferramenta. E aí eu olhava as pessoas, eu ficava invocada. Se eu tivesse uma visão menor, eu ficava pensando, um carrinho, uma forma de carregar esse peso? Não. Eu pensei, gente, eu tenho que ir lá na raiz. O porquê que o fulaninho, toda hora que eu olho, ele está subindo os níveis a pé. E aí, na hora que a gente vai descobrir, é porque tem pouco carro de apoio, a empresa já dimensionou para o próximo ano mais carros. E aí, isso também é uma coisa que eu quero acalmar muitos ergonomistas, da gente ter um pouquinho menos ansiedade e zero frustração. Eu escuto muito isso das pessoas. Mas o meu plano de ação, eu voltei no ano seguinte e ninguém fez nada. Então, a gente, como consultor, ou acho que é mais o problema, mais é de consultoria mesmo, que quem está lá perto está acompanhando de perto. Ergonomia nunca teve verba, gente. Budget de ergonomia? Eu tenho. Eu tenho clientes hoje que eu tenho dinheiro, eu tenho 200 mil, 500 mil reais para gastar. Mas depois de 3, 4 anos, o Omar fala isso, né? Ergonomia é resultado com 3 anos e é fato. É com 3 anos que as coisas começam a amadurecer. Então, até isso acontecer, tem que arrumar dinheiro de algum lugar, tem que tirar de alguma área. A área tem que ver que realmente aquilo ali é extremamente necessário, porque ela vai tirar dinheiro de um outro investimento para fazer investimento em ergonomia. Então, abaixar um pouco dessa ansiedade de frustração, porque a ergonomia não é só o papel, né, gente? Isso é uma coisa que eu falo muito. O meu trabalho da Lili não é a análise ergonômica que eu entrego para o meu cliente. É primordialmente o trabalho que eu fiz com ele em campo. É o que eu deixei para ele lá. Porque o empregado nunca vai ver sua análise, jamais, em tempo algum. Ele não tem tempo, não tem acesso, ele não vai pegar a análise, olha, ela acompanhou, esse é o risco que eu tenho, não vai ver. Então, se você teve uma interface rica de troca de informação, ótimo, é aquilo que o cara vai ter de você. Se não, é só o depois, né? De ter a divulgação da análise ergonômica, e se tiver uma melhoria, ele vai ficar sabendo que é da ergonomia, muitas vezes também não cai na conta da ergonomia, cai na conta da segurança e de outras áreas, mas o nosso trabalho é esse, é junto com o trabalhador, descobrindo, acho que a palavra é essa, todos os desafios que os empregados vivenciam no dia a dia para conseguir fazer as suas entregas. Então é isso, acho que não tem segredo, mineração de ferro, de ouro, fábrica de carro, que seja, é o olhar amplo para o trabalho,
olhar por cima, enxergar como que essa empresa funciona. Antes de ir lá olhar o caminhão, antes de ir lá olhar o laboratório, adianta eu chegar numa mineração e eu pulo lá no laboratório direto? Eu não faço ideia como que esse material chega lá, que material é esse, qual é a urgência, quem que são os clientes internos dele, eu não faço ideia. Então, é ter esse olhar macro. Legal. Um É pouquinho água, nisso tá? daí. O meu tá na cara que é água. Bom, dentro desse bate-papo, eu acho que uma das questões que me chama bastante atenção é o que você falou, né? Segurar um pouco a ansiedade, né, do ergonomista, até às vezes em propor as ações de melhoria, né? Ou de bater o olho e já achar que ali está o problema. Então tem até aquela questão dos 5 porquês, né? Para você conseguir achar a causa raiz. E o que eu acho que é interessante é isso, né? Quando você falou, a pessoa está trazendo material na mão. Fala, por que que ela está trazendo, né? Ah, não tem o carrinho. Ah, por que que não tem o carrinho? Então, assim, vai fazendo os porquês, vai trazendo isso, que é a questão da curiosidade sobre o trabalho, que talvez te leve à causa raiz. Então, se de repente, por que não tem carrinho? Talvez ele já te responda, porque aqui o fluxo de carro é muito grande e tal. Então, você já vai matar aí, se você tivesse parado no primeiro porquê, ou nem tivesse perguntado isso, a sua sugestão de melhoria talvez fosse colocar um carrinho para transporte desse. Só que ao você fazer o porquê, o porquê, o porquê, aí você vai entender, e através da conversa mesmo, que realmente não cabe ali devido a um fluxo maior de outros materiais de outros carros que vai atrapalhar ou poderá até ocorrer um acidente. Né? Ô, Carlão, aí Ainda aqui, só um ponto dentro desse assunto, para a gente não perder. O meu papel dentro das organizações, pelo menos é o que eu tento, eu me esforço muito para deixar isso, é desenvolvimento. Ou de pessoas pensantes. Eu falo muito isso, gente, vocês precisam ser pensantes, críticos. Só que olha só, tudo que a gente está falando de maturidade do ergonomista, para que a gente provoque que o empregado seja um ser pensante, crítico, a organização tem que estar preparada para isso, né? A gente não vai preparar, criar a cobra ali, né? Aí o cara fica mal visto, é um cara reclamão, um cara que está fora da curva. Por isso que o trabalho ele é muito amplo e muito de cima, é de cima para baixo, de baixo para cima, de lado, não tem ordem, mas trabalhando em cima, essa organização capacitante que o Vitor fala muito, aonde o ambiente é propício para a saúde, propício para a produção, para o desenvolvimento daquele trabalhador, aonde ele pode falar, né? Tem uma frase, estou até procurando na minha zona aqui, do Danielo, deixa eu ver se. Aqui achei. Ele diz o seguinte: a essência de uma empresa saudável é o trabalhador poder pensar, poder debater e poder agir. Olha que simplicidade. É exatamente isso. É o trabalhador ter voz, né, para poder falar sobre o seu trabalho com o colega, onde eles vão se desenvolver, com o seu líder, onde as normas vão ser aprimoradas. Então, existe um diálogo, não tem o silêncio organizacional, que a gente já fez uma live disso. Poder pensar é um cara crítico. Ele vai falar, gente, não tá certo. Por que que a gente não faz assim, que vai ser muito mais rápido? E a gente está fazendo assado. Se eu faço assim, eu que estou fazendo. Então, você promove o cara pensante. Ele ajuda o líder. Que líder que não quer um cara pensando na área, ao invés de só chamar para poder trazer problema? E o poder agir, né? Que hoje a gente vê muitas empresas, eu falo que que é a mordaça e amarra as mãos do trabalhador. Ele não tem poder nenhum de agir, pensar e nem debater. E aí a gente está querendo tratar absenteísmo. Ah, para, né, gente? Não, é demais pra minha cabeça. E aí você fica cavucando atrás de problema que tá adoecendo os trabalhadores de forma muito pontual. Eu preciso ir muito grande. E para isso, eu preciso de tempo, claro, e preciso de desenvolver habilidade. Eu não posso chegar sem argumento, eu chego, dou só uma passada na área e vou lá no gerente. E chego pro cara com pouca informação. Ele vai rir da minha cara. Eu falo, não, gente, volta depois, dá mais uma estudada, depois você volta. E aí a gente queima a ficha. Aí as pessoas falam, mas a liderança não recebe o ergonomista.
chega com informação embasada e com sugestão de melhoria. Quero ver se o cara não te escuta. Pode falar, Lili, Carol. isso eu acho que é uma quebra de paradigma que tem que ter dentro das empresas muito grande, né? Então, assim, você dar voz, você deixar o funcionário agir, você deixar o funcionário pensar, né? Talvez para uma grande maioria das pessoas que estão no cargo de chefia, né? Não acreditam no poder do pensar, do agir e de trazer soluções de quem está na operação. E realmente desconhece todo o conhecimento que essas pessoas têm. Então, eu acho que realmente você conseguir fazer essa ligação, né? Você conseguir demonstrar a importância para eles e que eles entendam essa importância, é uma quebra de paradigma, eu falo, se a gente conseguir atuar nessa frase do Daniello. Tem uma outra frase que daí é completamente diferente, que é do Henry Ford, que ele fala assim, por que toda vez que eu tenho que contratar 2 braços, tem que vir um cérebro junto? Então, essa é a visão da questão fordista, né? Onde eu quero pessoas que repetem a mesma ação sem pensar, sem trazer nada. Infelizmente, depois de muito tempo, ainda a gente tem essas empresas pensando dessa maneira. Então, com todo esse trabalho que você traz, né, que você falou tudo aqui para gente, eu acho que realmente é uma quebra de paradigma de deixar o funcionário trazer a voz, o pensar e o agir do funcionário, trazendo benefício, claro, para a empresa. Sim. Então, acho que a E hora que outra você coisa, consegue trazer isso, né, e a empresa entende, é um ganho muito grande para a empresa, né? absurdo. Ô, Carlão, e outra coisa que é nosso papel, eu faço isso direto, direto. Se tiver algum cliente aqui, sabe que eu faço isso. Eu pego na mão das pessoas e falo, eu quero que você vá assistir essa atividade comigo. Nós dois vamos ver juntos. Eu quero que você veja comigo. Para a gente trocar ideias do que você está vendo e o que eu estou vendo. O nosso trabalho é a gente ver o trabalhar. Como que essa pessoa trabalha? Se a gente conseguir trazer, que é nosso papel como articulador, mais um papel do ergonomista, se a gente conseguir trazer essa liderança, gerência, supervisor, encarregado, quem for que está lá no pensante do Ford, né? Para compreender o trabalhar, gente, tem coisa que está tão nítido que o cara vê. Ele consegue enxergar, gente. Liderança, os caras são muito inteligentes. Eles sabem que aquilo ali é problema. Muitas vezes não viu porque não teve tempo. Hoje a liderança está tão sufocada de trabalhos administrativos, indicadores, criação do diabo A4, preenchimento de 1 milhão de coisas, auditoria sufocando todo mundo, que o cara não tem tempo de ir na área acompanhar o trabalho. Aí quem está no trabalho? A liderança direta, de repente um encarregado, o técnico de segurança e nós ergonomistas. Então, a gente articular as dificuldades do dia a dia. Então, na hora que você chega, por exemplo, numa ferrovia, sei que tem gente que é meu parceiro aqui de ferrovia, vai fazer uma troca de trilho. E aí, você leva uma liderança para assistir uma troca de trilho, eu não preciso falar que é pesado, eu, ergonomista. Eu só preciso, junto com esse cara, pensar numa forma daquilo ali não acontecer mais. Porque ele vai ver que é pesado, que o cara tá desmaiando para conseguir fazer. Claro que hoje já mudou muito, as ferramentas estão, nossa, são incríveis. Mas até um tempo atrás era muito braçal. E na mineração de ouro, que é um desafio gigante, já que não é todo mundo que está lá embaixo, tem muita coisa que eu chego para o gerente falando, isso está acontecendo aqui, e eu queria que a gente pensasse numa outra forma. Muitas vezes ele fala, isso acontece aqui porque é coisa do dia a dia. Não é que o cara tá comendo mosca, não tá. É porque é uma coisa do dia a dia que só é a coisa da regulação, é uma coisa da regulação da equipe. Eles estão convivendo ali com aquele desafio. Só vai acompanhar quem estiver perto. E aí é mais um desafio nosso, de fazer com que a forma que esses caras fizeram para sair daquele embrolho ali, que aquilo ali vire uma regra, por que não? Se aquilo ali funciona para essa equipe, pode funcionar para as outras também. Então, Carlão, é desenvolvimento de competência para a gente ser inserido dentro dessa organização, conseguir contribuir com essa organização e não colocar limites.
Ah, mas isso não é ergonomia. Gente, mas é desenvolvimento organizacional. Você vai ajudar a melhorar a produtividade, você vai ajudar o cara a pensar numa forma diferente de trabalhar, independente de ser ou não, de realmente chegar para poder transformar o trabalho. Lili, bom, deixa eu ver alguma pergunta aqui, porque assim, teve algumas perguntas. Eu não inseri as perguntas aqui, porque o papo está indo, e a gente está só com 9 minutos agora para terminar a nossa live. Ai, que Mas, dó. enfim, teve uma pergunta aqui em relação à questão de acidente. Teve também o Vitor que perguntou em relação a treinamentos. Tenho até medo das perguntas do Vitor. Ele é muito inteligente, esse menininho. Enfim, agora eu não estou conseguindo achar novamente aqui qual direitinho a pergunta. Ah, deixa eu Ah, responder essa do Vitor, que está aqui na minha frente. Eu rodei aqui e veio a dele. Tem tá. uma coisa muito Vai, interessante que eu me vai lá, deparei porque agora esses eu não estou dias. conseguindo achar a pergunta aqui. Vê aí. Vitão, eu não vejo diferença. Muito pelo contrário. Lili, Eu vejo. Lili, Oi. lê a pergunta. Ah, tá. Sobre os treinamentos e as práticas de discussão sobre o trabalho, você vê diferença entre mineração e os demais setores? Eu não consigo ver diferença. Eu ainda acho que os treinamentos são da mesma forma que todos. Dentro de uma sala de aula, vai uma pessoa que vai treinar, por exemplo, um técnico de segurança, vai um operador que vai treinar, dar a parte teórica básica. Mas, gente, em mineração é tudo tão imprevisível, apesar de ter muitos controles, né? Existem controles para tudo, principalmente em mineração de ouro, onde a natureza é a mãe ali do negócio todo, apesar de ter a geologia, tudo cálculo muito, muito milimétrico, mas a natureza está ali. Então, existem muitas situações que eu não percebo que isso acontece hoje, do trabalhador falar assim, olha, isso eu lembro do treinamento. Muita coisa o cara tem que aprender fazendo. Então, por exemplo, se acontecer isso, ele vai ter que ter um insight, usar das suas habilidades ali e sair e conseguir achar uma solução para aquela situação casual do dia a dia, né? Eu não consigo enxergar ainda a diferença. Principalmente o que eu acredito muito, Carlão e Vitão também, da gente trazer para o treinamento, primeiro, as pessoas que põem a mão na massa. Esses caras precisam fazer parte do treinamento, principalmente para passar os macetes. Aquela coisa do então quer dizer que se a máquina ranger desse jeito é tal coisa. Quando a máquina ranger, ele vai saber o que, que é. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto que a gente ainda tem que investir muito para ajudá-los a desenvolver. Ô, Lili, você sabe que duas formas de treinamento que eu acho bem interessante, né? Que eu já li em algumas coisas. Uma é o treinamento com alternância, né? Entre a prática e a teoria. Então, normalmente as empresas só usam a questão da teoria, né? Então, fazem um treinamento extenso, longo da teoria, e depois a pessoa vai para a prática, só que ela não tem o retorno disso, né? Então, muitas vezes ela se depara com algo diferente na prática, só que ela não tem uma alternância, não tem o retorno para a teoria. Sim. Então, esse tipo de treinamento eu acho bem interessante, é onde você passa um pedaço da teoria, a pessoa vai para a prática e se depara com dificuldades, volta para o treinamento, aí nesse treinamento ela vai expor as suas dificuldades e vai ser treinada de acordo com essas dificuldades. E vai de novo para a prática. Então, ela permanece um período maior em treinamento, mas alternando entre a atividade, né, a prática, e o treinamento da sala. Então, isso eu acho bem interessante. E uma outra questão também, que daí é no treinamento pelo sistema Toyota de produção, que são formação dos treinadores. Então, quem são os treinadores? Quem são as pessoas que vão passar o treinamento? São os funcionários experientes. Mas não são os funcionários experientes que só têm a experiência prática. São os funcionários que têm experiência prática e que são formados como treinadores. Então, o que é muito bacana aqui no sistema Toyota são pessoas que tinham muito da prática, foram treinados para se tornar instrutores e daí eles começam a fazer o treinamento dos novos funcionários. Então, quer dizer, quer coisa melhor do que a pessoa que passou muito tempo na prática e foi treinado a ser um multiplicador aí, né, um treinador,
tá me fugindo a palavra, mas enfim, né, um instrutor, passar para os novos funcionários. Então, essas duas técnicas aí, essas duas teorias, né, de treinamento, eu acho muito bacana. Ó, tem uma outra pergunta aqui que era, a gente vai ter 5 minutinhos, então, 2 minutos para você responder e 3 para a gente se despedir. Quais são os tipos de acidentes que se encontram na mineração? Ó, Ai, desafio em responder tem em 3 minutos. alguns. Tem alguns acidentes e, por exemplo, na mineração de ferro a gente encontra alguns. Ah, isso é um ponto importante, que a gente está falando da extração do minério, onde tem caminhão, escavadeira, carregadeira, que passa o material para o laboratório, mas tem o beneficiamento do minério, né? Que o minério também não chega para ser fabricado um celular, ele pronto, ele precisa ser beneficiado, entrar produtos químicos para ele poder sair ou em pelotinha ou ele em pozinho, da forma que vai ser mandado lá para o comprador. Então, tem vários tipos de acidentes. Tem acidentes graves, por exemplo, de um caminhão fora de estrada passar em cima de algum carro que Lili, esteja na. Lili, Oi, peraí, deixa eu te interromper. Deixa eu dar pode. uma sugestão aqui, tá? Uhum. Ainda, senão vai ficar muito corrido para você responder isso daí. Eu acho que é interessante, porque é uma área que tem bastante risco e de repente pode estar ligado à ergonomia. Eu vou encerrar essa nossa live, vou salvar ela ali rapidinho e vou abrir uma nova live. A gente daí vai ter mais aí uns 15, 20 minutinhos para a gente discutir e encerrar de uma maneira mais Tá, legal. Tá? Eu tá acho que bom. tem bastante gente aqui online, teve bastante comentário. Eu acho que essa pergunta Ai, é meu bacana. Deus, despencou. Cuidado. Essa pergunta é bacana para a gente conseguir responder um pouquinho mais e não quero encerrar isso na correria. O Tá bom? desespero. Pessoal, então vamos fazer o 31 seguinte. pessoas, hein, gente? Nós vamos querer É, 31 pessoas voltem, participando. voltem. Eu vou encerrar, dá 2 minutinhos só para eu poder Sabe o postar relatório para me dar? essa live, senão eu perco ela. E daí, 2 minutinhos eu já retorno para uma nova live e a gente continua, beleza? Por mim tá ótimo. Então tá bom. Dois Então minutinhos vamos. a gente volta. Valeu.